Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou gravar nesse vídeo o Evangelho feito no Centro Espírita Jesus de Nazaré, onde que eu falo um pouquinho sobre as 7 linhas de evolução e ascensão do espírito humano, tá? Do livro do Rubens Saraceni, que é escrito em 2000, tá? Então, para vocês conhecerem, é esse livrinho aqui, tá? Então, ele já inicia falando da diferença da evolução e ascensão, falando que a evolução a gente consegue por meio de conhecimento, então a gente pode ter uma evolução social, cultural e financeira por meio de estudos, por meio da nossa profissão, né? Então a gente estuda, aplica, ganha dinheiro e vai subindo, evoluindo, né? A mesma coisa a gente faz com a evolução espiritual, a gente vai estudando, a gente vai ouvindo os evangelhos e a gente vai evoluindo espiritualmente se a gente aplicar isso em nossa vida, né? Agora, a ascensão, ele difere porque ele fala que não é só conhecimento, né? Ele fala que é sabedoria. Então, ele fala que a evolução a gente expande nas laterais e a evolução a gente expande para o alto, a gente entra em contato com o nosso eu superior, né? Então, é um estado de controle emocional, de paz de espírito, né? Então, quando a gente fala nos mestres ascensos, né? São grandes mestres como Buda, Gandhi, né? Espíritos super evoluídos, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Então, são espíritos que conseguiram, né? Encontrar se encontrar, né, numa vibração maior, se manter numa vibração alta, tá? Então, ele dá essa diferença para a gente entender como é difícil, né, a gente ascensionar. Mas é importante, se a gente conseguir pelo menos evoluir, né, já é muito benéfico, né? Quais são, então, essas 7 formas, tá? Envolve o humanismo, a fé, o conhecimento, o amor, a lei, a forma e a vida. Então, eu vou trazer para vocês algumas frases que eu achei interessante do livro, que é para a gente repensar um pouquinho sobre, tá? Cada coisa dessa. Então, o humanismo, quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa não teve humanidade, nossa, como o ser humano conseguiu fazer aquilo com outro ser humano, né? Então, o humanismo, ele vem da natureza, do gênio humano divino e natural, e vem do fazer o bem, tá? Então, ele traz que a humanidade é maior do que o ser humano, porque é a coletividade, né? E que o humanismo é maior que a religiosidade. Por quê? Porque ele fala que a religiosidade, você é educado de acordo com as verdades daquela religião, e o humanismo não, você não precisa ser religioso para ser humanista. Você simplesmente faz o bem porque você faz o bem, você faz o bem porque você é ser humano, você faz o bem porque é a tua raça, o teu próximo, é o teu irmão, né? Então é interessante, ele traz bastante essa divergência, né, falando que o humanismo deve propagar somente as verdades universais. Então, é interessante quando a gente fala nisso, porque, independente de religião, existem algumas coisas que todas as religiões concordam. Por exemplo, a eternidade da nossa alma, do espírito, que Deus é único, bom e justo. Então, o humanismo acredita nisso, que Deus está entre nós, né? Que ele existe, que ele é único, que ele é bom, que ele é justo, que por isso eu vou fazer o bem, né? Então, ele fala que vamos ficar aqui com o humanismo, né? Para que a gente não tenha essa questão de ou você está dentro desse encaixotado nessa categoria, ou você não está, né? Então, ele fala assim, que enquanto o humanismo diz que se pratica o mal colherás, a religiosidade traz que se praticares o mal, Deus te castigará. Então, não tem nada a ver, porque o humanismo acredita que você colhe aquilo que você planta, né? Então, é uma lei de ação e reação, então você faz e tem as consequências, tá? Então, não é Deus que ele vai te castigar, você está colhendo aquilo que você mesmo plantou, né? Então, o humanismo, ele envolve esse ser indagador, né, que ele propõe as suas verdades parciais com vista à verdade absoluta. Então, ele é reeducado, né? Então, ele tem uma consciência autocrítica, um pensamento lógico e raciocinado que difere muito da fé cega e da fé
raciocinada. Então, o porquê disso? Ah, porque sim. Não, porque sim, não. Vamos tentar entender o porquê disso, né? Então, trabalhar a questão da razão, tá? Então, o humanista não precisa ser um religioso, porém, todo religioso deve ser humanista. Não adianta nada você falar que você é muito religioso, mas você não pratica o bem, você não age nas suas ações, você pisa no seu próximo, né? No humanismo, a gente não se eleva até Deus, a gente traz Deus até nós. Então, no humanismo, a gente vê nós como filhos de Deus também de seres divinos, então nós temos a divindade dentro da gente. E um homem tanto é bom numa natureza hostil quanto hostil numa natureza boa. Não é porque que a gente é humanista, né? A gente quer fazer o bem, que a gente não perde a paciência, né? Que a gente, às vezes a gente tá lá num ambiente super da paz e de repente a gente estoura, e o contrário também. Às vezes a gente está num ambiente super tenso e a gente está mantendo a calma, né? Então, o humanismo diz que a vida deve ser vivida com alegria, pela infinidade de meios colocados à nossa disposição para que possamos viver felizes enquanto caminhamos no meio rumo ao nosso fim. E vale ressaltar que o fim é a luz pura e não as trevas absoluta. Então, quem acredita que nascemos ao pó e do pó voltaremos, morri, acabou tudo, é escuridão, está muito enganado, porque o objetivo de Deus é que a gente evolua, que a gente seja luz, é que a gente expanda, e não as trevas, tá? Então, entendido essa questão do humanismo, ele fala da fé. Então, o que que é a fé? Primeira coisa, a fé é acreditar que Deus está presente nas nossas vidas e que Ele existe, né? Então, ele inicia esse capítulo falando assim: o pai chora o afastamento de um bom filho não preocupa seu pai. Sem fé, ninguém se humaniza. Na ausência da fé, o que existe é a ausência da luz. Então, ele compara a fé como sendo luz, tá? Quem não tem fé se afasta dos deveres, procurando ocultar de qualquer luz, porque sente vergonha e medo de ser cobrado pelas suas fraquezas. Muitas pessoas que falam, eu não acredito em Deus, eu não acredito nisso, tem medo, né, da luz encontrar os seus defeitos, as suas verdades, tá? Então, independente de religião, basta ter a sólida convicção que Deus existe e está presente em nossas vidas. Tem que ter em mente que a fé é o contrário do fanatismo, né? Ele respeita todas as religiões e todas as opiniões. Somente o amor se compara à fé porque sublima, tá? Então, ele traz essa questão do sentimento genuíno dentro da gente. A nossa fé é tão grande, né? A gente acredita. A fé, ela é confiança, tá? Então, olha que linda essa frase. Uma flor consegue desabrochar no lodo, né? Então, a gente consegue se sobressair mesmo em um meio totalmente adverso. Então, às vezes, a pessoa ela consegue, às vezes, evoluir, porque ela acredita tanto que ela vai sair daquilo lá, daquele meio violento, ela consegue cocriar a sua realidade por meio dos bons pensamentos, por meio da sua confiança em Deus. O terceiro item é o conhecimento. Então, a primeira coisa, a gente sabe o que é certo, sabe o que é errado, né? E como nenhum espírito foi o primeiro e jamais será o último, quando ele inicia a evolução em um planeta, já encontra-se outro que lhe é anterior superior. Então, aquela pessoa que fala, já estudei tudo que podia estudar, já sei de tudo, é muito ignorante, né? Porque sempre tem algo para aprender e algo a evoluir, tá? Então, nem todos os homens que evoluem, ou seja, que têm conhecimento e dinheiro, eles ascendem, né? Que é a sabedoria. Na evolução mental, expande para os lados, mas não para cima, que é aquilo que eu já tinha comentado. Um sábio sabe agir no mundo material sem comprometer seu espírito com coisas pouco valiosas aos olhos de Deus. Quem conhece o valor de um bem espiritual não troca por toda a riqueza que há na terra. Então, né, gente, o nosso conhecimento é o que a gente leva. Se a gente dá muito valor aos bens, aqui fica, né? São coisas, são objetos, são físicos, são paredes, né? Então, uma coisa que ele fala bastante nesse capítulo é que a gente precisa aprender a falar com Deus, né? Então, é muito legal, porque ele fala assim, o filho não chega para o seu pai aos berros gritando e ordenando aquilo que ele quer. Então, ele dá 3 liçõezinhas de como a gente deve saber falar com Deus. Primeiro, é aprender a abordá-lo, né? Então, em um momento oportuno, com respeito, de uma forma, com os pensamentos tranquilizados, perdoando todos os nossos inimigos, vamos dizer assim, né? E todas as pessoas que nos fizeram mal. Então, primeira coisa, aprender a abordá-lo com respeito. Depois, ter um propósito virtuoso. Não adianta a gente pedir para que determinada pessoa
se ferre, que aconteça algo ruim para ela. Isso não é um propósito virtuoso, Deus não vai te atender, né? Então tem que ser algo realmente bom. E ter resignação, né? Então, se você está passando por uma prova, pedir para Deus como solucionar isso. Então, sei lá, você está com um problema super, um problema financeiro difícil de resolver. Ai, meu Deus do céu, mas por que isso acontece comigo? Ficar se reclamando, né? Então, o que que a gente tem que falar? Como que eu soluciono isso? E saber ouvir, Deus responde. E aí a gente corre atrás do prejuízo e a gente supera mais um obstáculo, né? Porque o que que é reclamar, né, gente? É clamar duas vezes. Então, tudo que você reclama, você atrai mais daquilo. Então, a gente precisa, na nossa oração, pedir para solução, tá? Conhecimento é uma das chaves, porque devemos dedicar uma parte de nosso tempo para o estudo, senão é o mesmo que conhecer a dor sem saber a doença. Então, olha que legal. Então, você está com uma dor de estômago, mas você não sabe o porquê daquilo, vamos supor que foi porque você comeu alguma coisa que não te fez bem. Se você souber, você não vai mais comer aquilo e você vai evitar essa dor. Então, o conhecimento, gente, ele é tudo, né? Outra coisa muito interessante que ele traz é a diferença da crença e da virtude, tá? Então, olha que linda essa frase. Muito mais vale uma virtude fecunda que uma crença estéril, assim como ser virtuoso que se derrame em benefícios a seus semelhantes do que um crente que seja um tormento para a humanidade. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que fala assim: as mãos que agem são são mais sagradas do que a boca que fala. Então, é exatamente isso, né? A gente ficar falando e não agir, a gente não fazer o bem, né? Então, tem que ser o bom no dia a dia, não ficar falando, eu faço isso, eu sou aquilo, né? E porque Deus está vendo, da justiça divina nada foge, tá? O quarto elemento é o amor, que é o sentimento divino que cria as famílias, grupos, sociedades, países e todo emaranhado de raças. Então, o amor torna o homem emotivo, maleável, sensível. Um poeta, músico, artista possui sensibilidade aguçada. O amor, antes de tudo, é arte, o amor é criativo. Se o amor é criativo, o ódio é sinônimo de destruição. Tá? O amor ocorre em dois chakras, que é esse chakra do nosso terceiro olho e o chakra coronário, por isso a importância do abraço, tá? Então, quando a gente abraça os nossos chakras do coração, desculpa, né? Ele fica junto, ele se potencializa, tá? Então, essas pulsações, quando ela é de amor, realmente, elas são luminosas, essa emissão, a emissão de luz, né? E só o amor a gente consegue compreender o sentimento alheio, né? Porque se você ama aquela pessoa, você consegue se colocar no lugar dela e você não quer mal aquela pessoa, né? Então, no amor, nós temos amabilidade, carinho, ternura e afeto, né? Então, olha que lindo isso, gente. Podem se passar anos, séculos e milênios, mas um dia o ódio cessa e o amor retorna como sentimento redentor do ser humano. Então, às vezes, nas nossas reencarnações, às vezes há um assassinato, um mata o outro, aí volta com uma missão que não é cumprida e mata de novo, ou outro revida, é vingança. E aí reencarna de novo, aí reencarna como pai e mãe, reencarna como irmão, reencarna como filho, e aí vai. Até que uma hora fala, nossa, chega disso, né? Uma hora o amor ganha. Aquilo ficou tão para trás, né? Já foi meu pai, já foi minha mãe, já foi meu irmão, que chega. Agora eu amo essa pessoa, eu perdoo, tá? Então, eu acho tão linda essa frase, tá? Então, o amor ele pode ser encontrado em tudo: a vida, a razão, a sabedoria, a humanidade e ao mundo, tá? O ser humano movido por amor jamais desejaria o mal, ao invés de um dane-se, elevaria-se e então ensinaria, tá? É muito bacana isso. Eu sempre conto essa história que uma vez eu fui dar uma palestra num local que era muito pesado. E eu saindo dessa palestra, eu já fui avisado pelo mentor que eu ia sofrer ataques energéticos. E mal deu tempo de eu chegar em casa, meu filho estava passando muito mal, estava vomitando muito, e eu percebi um espírito, acho que chegou ao lado, passaram 2 dias, ele já tinha perdido 3 quilos, não parava nada no estômago dele, ele estava largadinho ali, eu fazendo muita oração, e esse espírito, tipo assim, tirou sarro, né? Olha, tá vendo? Você foi se meter com a gente, né? Você foi onde não devia ir. E aí eu emanei um amor tão grande para ele, assim, ó, que se você fosse meu filho, eu estaria aqui do teu lado, te abraçando, orando por você. E nesse mesmo momento eu senti esse amor saindo de mim
e esse espírito, ele sumiu, ele na hora. Mas foi tão impressionante que o meu filho na hora virou para mim e falou assim, mãe, tô com fome. Isso depois já de 2 dias sem comer nada. Então eu falo, o amor, gente, é importantíssimo, ele supera tudo, ele é maravilhoso. O quinto item é a lei, né? A lei, gente, ela é implacável. Quando a gente fala assim, a justiça divina, tá? Ela não tem erro. Então, a gente, é uma lei que a gente acredita numa ação e numa reação, tá? E ele traz a lei muito relacionada com o karma. E quando a gente fala em karma, né, existem aí muitos debates sobre isso, mas ele traz uma definição que eu achei muito legal. Ele fala que karma é um meio utilizado para impedir que o espírito, quando na carne, volte a cometer os mesmos desvios cometidos em encarnações anteriores. Então, o karma, não adianta você lutar contra aquilo. Eu falo assim, aceita que dói menos. Se você vem com aquele karma, né, é para a gente passar por aquilo, é para a gente ter resignação. Então, ele fala da lei no sentido de que ela não pune nenhum inocente, não inocenta nenhum culpado, né? Então, a lei, ela é ela é ela visualiza aquilo que realmente é, não tem como você esconder, tá? E uma coisa legal que ele fala é que nada é ruim, pois sem o positivo, o negativo deixa de ter a razão de existir e vice-versa. Aí eu trouxe uma frase que eu achei bacana, que é um pouco de tristeza para a alma do poeta se alegrar, no sentido de que a alegria e a tristeza são antônimos, né? Então, o que que acontece? A gente acha que ou a gente está alegre ou a gente está triste, mas às vezes na tristeza a gente precisa daquele momento, daquele pensamento, daquele silêncio, né? Então tudo é bom se a gente for ver, todo mal vem para um bem, né? Então eu acho isso muito lindo também. A sexta é a forma, falando que nosso espírito é modelado, ou seja, formado pela educação, religião, política, vocação, etc., né? Então, formas são como denominamos as coisas. Então, forma é igual a tipo, maneira, aparência. E aí ele fala de várias formas. Ele fala da nossa forma, pensamento, emoção, que a gente fala, que a gente consegue materializar alguma coisa que a gente pensa. Ele fala também da nossa forma de evolução como um estudo e fala da nossa forma como a meditação, por exemplo. Então, ele fala que o estudo permite ao espírito chegar a conclusões lógicas do porquê de certas coisas, e a meditação já é um estado de espírito, né? Então, a meditação você consegue trabalhar mais as emoções, tá? E o estudo mais os conhecimentos. Ele também fala da forma de reencarnação, né, que muda de acordo com a necessidade do espírito. Ele fala da profissão, que é uma outra forma de evolução. Ele fala do dom, que é uma forma derivada da profissão, né? Então ele fala que essa forma nos guia de raça em raça, língua em língua, religião em religião, até ser gravado em nossa memória. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, eu sei cozinhar tão bem, mas ninguém me ensinou. Por quê? Porque isso já foi gravado na nossa memória de outras encarnações. Então, já está na nossa forma, tá? Já ficou gravado aquilo. Então, a gente já tem aquele conhecimento e ele retoma, tá? E o último item, que é a vida, que ele fala, a gente não se refere à existência da carne, sim ao espírito no mundo maior. Então, vida é sinônimo da espiritualidade, espiritualização, e a vivência das virtudes é vida, enquanto a vivência dos vícios é morte. Então, tem uma frase também que fala assim, que esse momento que a gente está vivendo agora é um segundo na eternidade. Então, eu acho isso muito lindo também, porque se o nosso espírito é imortal, né, tudo é uma passagem, né? A gente faz uma tempestade no copo d'água, às vezes, né, nos nossos problemas, mas a gente tem que saber que tudo passa e tudo é necessário, tá? Então, resumindo aí, para não ficar muito extenso, né, para a gente finalizar, né, o humanismo, então, é você ter compaixão com o seu próximo, a fé, acreditar em realmente em Deus. Tem uma palavrinha que eu acho muito legal, que é a imperturbabilidade. O que que é isso? É que deixar que nada te perturbe. Lógico que é impossível, né? Nós, como seres humanos imperfeitos, a gente ainda não tem paciência, perde as estribeiras, mas é muito legal esse termo no sentido de que, nossa, quando que a gente vai atingir isso, né? O conhecimento é saber dar valor no espiritual, né? Tem uma frase também, né? Uma pergunta, que é: se você não souber o que você quer, como você vai pedir? Então é bom a gente se conhecer, o autoconhecimento é fundamental. O amor, né, que é a gentileza, a emoção,
A lei, que é a justiça divina, ela é implacável. A forma que é a nossa formação, e isso é tão importante para nós quebrarmos as nossas crenças limitantes que nos limita em tantas coisas na nossa vida. Então, tentar pensar diferente, né? E a vida, né? Que é a existência da vida eterna e trabalhar essas nossas virtudes e principalmente viver com alegria, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse estudo. São temas aí que é interessante para a gente pensar no nosso dia a dia e a gente fica por aqui hoje e espero que vocês tenham realmente apropriado de alguma informação que seja bem aplicável à sua vida. Gratidão